Vamos começar agora do começo. Vou botar aqui pra gente. Podemos de novo, amigo, ler? Um momentinho. Ok, desculpa, gente. Tá vendo? Sim, sim. O, Beleza. Desculpe aí. o Céu e o Inferno, a Justiça Divina, segundo o Espiritismo, primeira parte, capítulo 11º da Proibição de Invocar os Mortos, número 12. Mas aqui se apresenta outra dificuldade. Se as almas que estão na beatitude não podem deixar sua morada afortunada para vir em socorro dos mortais, por que a Igreja invoca a assistência dos santos, que devem gozar da maior soma possível de beatitude? Por que diz ela aos fiéis para invocá-los nas doenças, aflições e para se preservar dos flagelos? Por que, segundo ela, os santos, a própria Virgem, vêm mostrar-se aos homens e fazer milagres? Portanto, eles deixam o céu para a terra. Pode subir, se falou, se aqueles que estão no mais alto dos céus podem deixá-lo, por que os que são menos elevados não poderiam? E aí? O que é que vocês acham? O que é que vocês concordam aqui na doutrina espírita? Nós temos exemplos, né? Vou aparecer aqui. Nós temos exemplos inúmeros de aparições. Muitas aparições. Da Virgem mesmo está na nossa descrição. Se quem quiser lá, vocês vão encontrar muito assunto sobre a Virgem, aparições dela. Ora, se Maria aparece, né, sabemos que foi a mãe de Jesus, que ela entendeu o trabalho de Jesus com mais tempo, levou-se um bom tempo, não é? Ela se preocupava muito com Jesus, como qualquer outra mãe, mas ele sempre dizendo: não te preocupas, porque eu já estou pronto. Fui enviado pelo meu pai e a luta dela era grande como mãe, vendo a pressão que existia da época sobre ele. E ele, por ser uma criatura especial, não é? Como nós sabemos. Mas e no tocante às aparições dela? Vamos falar aqui nesse caso, abrir esse leque. São muitos, tem muitas aparições. A de Lourdes, a de Fátima, tinha a de Baragandal, tem. Deixa eu ver, aqui eu anotei aqui que eu tenho uma série de aparições dela. Tem Nossa Senhora da Conceição de Aparecida, como nós sabemos, Guadalupe, Nossa Senhora de La Vangue, nós temos Salete, nós temos em Lourdes, e está aqui na descrição. Se vocês forem procurar, vocês vão encontrar as aparições de Maria. Jovens com adultos, ela aparecendo para isso, fazendo fenômenos para milhares de pessoas. Lá no Egito, ela fez aparições sobre como é que chamamos? Na igreja tem aquela coisa que parece uma coroa, né? Lá em cima na construção. E ela fez aparição ali durante anos, 3 anos seguidos. Ela fica aparecendo, milhares de pessoas viram. E outro em Baragandali, que nós temos para milhares e milhares. Nossa Senhora de Fátima, milhares e milhares de pessoas. A própria ciência, ela confirma que aquilo ali é verdadeiro. A igreja teve muitos casos que ela foi perseguindo, porque é difícil, não é?
para a igreja acreditar que Maria está viva, que Jesus está vivo, que nós estaremos vivos quando morrer. Isso é muito difícil para o católico acreditar nisso. É muito difícil. Você pode perceber que qualquer católico, ele acredita ou no inferno, se ele for católico mesmo, tá? Não estamos falando que tem simpatizante. Por exemplo, no catolicismo, o número de simpatizante pelo espiritismo é de mais de 50%. Católicos simpatizando pelo espiritismo. Ou seja, a vida após a morte. Mas tem outros que não acreditam e que vão de encontro, batem de frente. E o problema é da resistência dessas criaturas, da existência da alma, porque a alma, nós vamos ter que morrer, não é? Mas nós já conhecemos que a morte não é a morte da alma, é a morte do corpo. E o problema é, nós vamos voltar para casa, porque isso aqui não é nosso lar. Estamos dentro de estamos aqui desse globo, não é? E ele está girando, e todo mundo sabe que é assim. Qualquer criança hoje já sabe que é assim. Tem muito fácil. O problema está, voltamos para casa. Será que nós não temos o direito de voltar a visitar os nossos familiares? Não é? Porque nas aparições de Maria é uma luta terrível da igreja contra as aparições, contra os fenômenos, para não aceitar. Porque se aceitar, a vida continua depois da morte. Eles não são bobos. São teólogos, estudam e é uma igreja. Ela é cristã porque tem os apóstolos Pedro e Paulo. Mas Pedro e Paulo, quem preparou Pedro e Paulo foi Jesus. Não foi a Igreja Católica. Quem preparou esses apóstolos foram o nosso querido e o amado Jesus. Já quem preparou os israelitas, que conseguiu tirá-los lá do Egito, foi Moisés. E Moisés, eles se apoiam, a igreja e muitas religiões se apoiam no que Moisés escreveu. É proibido evocar os mortos. Mas se é proibido evocar os mortos, é porque eles existem. Nós temos que pensar. Faz sentido? Faz sentido. Não seria possível acreditar que a morte vai ceifar qualquer um de nós, ou mesmo ir para uma região, duas regiões terríveis, porque todas as duas não prestam. Não prestam. Um Éden ocioso, onde a gente vê os outros que são queridos nossos no inferno, não dá para ficar nesse céu, nesse Éden. Não dá. Não dá para aceitar. Então, na lei de Deus, nós vamos vendo que, olhando de lá, de Abraão para cá, nós tivemos muita evolução. Hoje nós evoluímos em um mês, quase um tantão de um milênio ou mais. Em um mês, nós evoluímos muito. Em um mês, na tecnologia, não dá para continuar sendo pagãos. Embora dizemos que temos uma religião. Graças a Deus, nós estamos estudando a doutrina dos Espíritos. São os mortos que vêm trazer para essa doutrina para nós. Ou seja, uma esperança para todo mundo que Deus não elimina seus filhos e nem coloca nesse inferno desgraçado para ficar lá queimando para a eternidade. Graças a Deus, não. Isso é um alívio maravilhoso. Se sofre, sofre, a gente vê na literatura espírita, sofre. Mas tem remissão. A pessoa pode dar a volta por cima. A pessoa pode dar uma volta e continuar no caminho correto. Ou, de novo, endireitar-se. Então, Deus não vai nos matar. Então, para onde nós vamos? Literalmente, olhando direito,
para as aparições de tantos fenômenos que nós temos para cá, de Abraão que escutava as vozes e outros que escutavam. Esses fenômenos são gritantes. O de Jesus nas curas, os profetas avisando que viria esse Messias, os profetas avisando que viria o Moisés. Quer dizer, é sempre os Espíritos dizendo para os profetas, mostrando em sonho. Qualquer pessoa pode ter essas visões. Então, por que não pode ser os mortos que estão vivos, que são nossos queridos? Nós também queremos desencarnar. Vamos querer visitar famílias, entes queridos, obviamente. Mas se apregar a um termo de Moisés, que ele usou Deus para fazer isso, e que antes de Moisés isso já existia, que depois de Moisés continuou existindo, que até agora continua existindo depois de Jesus, a nossa própria querida Maria nos dando esse ensinamento. São muitos. Para vocês terem uma ideia esses fenômenos mexeram com milhares de pessoas assistindo, até fotos nós temos, provas cabais que nós não morremos. Então Maria nos convida para o perdão, não é fácil, para a oração, ajudar uns aos outros, a todos que ela aparece, esses que a vê, que entram em êxtase, eles dizem, mas você está tão bem, tão bela, tão lindo, que lugar deve ser maravilhoso. Nos leve para aí. Ela diz, vocês ainda precisam trabalhar-se, porque vocês ainda não têm nas mãos o suor do trabalho de vocês, a reformação, a reforma, me desculpa. Aí tem que voltar para o trabalho, né? Porque ele está em êxtase e depois que volta para cá é bem diferente. É uma luta. Nós estamos. Para onde Deus está aqui nos aguardando. Os Espíritos dizem: olha, daqui para vocês tornarem-se um anjo, vocês vão falar com Deus. Vocês vão falar mesmo, ouvir a voz dele. Vocês vão vê-lo. Vê que maravilha. Quanta esperança. Os Espíritos dizem assim: olha, o flagelo aqui na Terra é grande, a perseguição dos espíritos é grande, sim, e sempre foi assim, porque o planeta ainda é de prova e expiação, ou seja, as criaturas ainda cometem maldades, cometem enganos, achando que resolve seus problemas, explorando, matando, pintando miséria contra os outros. Por isso que o Jesus veio nos ensinar. Então, Moisés fica nesse sentido aí, um peixinho fora d'água. Na época ele proibiu, porque nós já falamos, era muito comum, por qualquer coisa, por qualquer banalidade, evocar os espíritos. Já que não, a gente fazia uma oração, nós fazemos. Nós pedimos para esse trabalho, para Deus proteger e nos ajudar. É diferente, não é? O que é que vocês acham? O que é que vocês têm para nos ajudar, né? Será que nós estamos aqui de passeio ou Passei para por. se divertir? Porque, Estamos aqui para viver e aprender, né? não é não? Em teoria, não estamos aqui para arrastar correntes, né? Não deveria ser, né? Mas Não é é? o melhor. Não é, Armindo? E o interessante é que os espíritos dizem, olha, esse flagelo aí, onde vocês estão, Deus marcou vocês, marcou Armindo, marcou a Sandra, a Odla, a Patrícia, a mim, o Henri, a todos que estão encarnados aqui, todos. Ele disse assim, agora vai a vez de vocês. Vão lá, procurem me enxergar, me ver. Eu vou fazer tudo para que vocês me vejam.
Vou chamar a atenção de vocês. E Deus faz isso todo o tempo. Na noite, ele não desliga tudo, ele deixa as estrelas para assistirmos, né? Sirius A e Sirius B, a iluminação maravilhosa, Sirius A, alumia o céu com aquelas estrelas também ajudando, e na noite a gente vê essas estrelas, e sabemos que são sóis. O mais próximo de nós, tão longe, o de Capela, é enorme, muito maior do que a Terra, mas muitas vezes maior. Sirius A é maior do que o nosso Sol, mas a gente vê ele menor do que o Sol. A distância dele está. Então Deus está nos ajudando porque nós fomos marcados para dizer assim, ó, vão lá aprender. E a gente, vamos continuar no plural, nós continuamos ainda percebendo esses que partem, esses, como os Espíritos dizem, esses que estão voltando. Vai chegar a vez de todo mundo. É natural. É a única coisa que as pessoas têm certeza, a grande maioria mesmo, né? Que vai ter que deixar isso aqui. Contra ou não à vontade, vai ter que deixar. Jesus entra para nos ajudar. Moisés também veio para nos ajudar. Naquela época a gente dá os descontos, mas hoje não dá mais para dar desconto. Maria veio, ela passou anos em Baracandela, ela passou 3 anos. No Egito, ela passou quanto mais 3 anos aparecendo. Tem lugares que ela passou 5 anos fazendo fenômenos. As pessoas entraram na graça, levando quase que no sentido da descrença, porque a igreja luta. Os que são, e o interessante é isso, os que se dizem cristãos, não todos, mas os que estão ali no poder, que estão mantendo a estrutura, procurando provas para provar que isso é uma ilusão. E os fenômenos, cada vez mais assim, aglutinantes, eles, Maria mesmo como ela diz, eu vou fazer incrédulos crerem, céticos acreditarem. Eu vou fazer doentes ficarem curados. Tá no link aí, tá na descrição. Se vocês quiserem assistir, é só lá dar um cliquezinho lá e assiste. Inclusive tá em português. Quando eu peguei tava em francês, outros em inglês. Agora tá tudo mais fácil. Muita gente ajudando. Cada um fazendo seu trabalho. E os fenômenos são ricos, ricos e ricos. Apesar que é feito com pessoas pobres. Por isso que mexe com todos os tempos, com todo o orgulho de muita gente. As pessoas são simples. Por exemplo, 4 meninas, né? 4 jovens, nem jovem, é jovem, 4 jovens. A de Fátima, 3 crianças. A de Guadalupe, um índio. Vê, onde Maria vai tocar nas pessoas? Ela não vai atrás de um bispo, ela não vai atrás de um papa. Pessoas simples, para mostrar. Porque é eles que fazem os fenômenos. É eles que têm o poder. As pessoas aqui dizem que isso é um milagre. Não tem milagre, poxa. O que Deus nos mostra desses fenômenos são todos explicados, estudados pela doutrina dos espíritos. Não tem milagre sobrenatural. Não existe o sobrenatural. É uma questão de maturidade espiritual. Por isso que a criatura ainda vive no mundo, vamos dizer assim, de Lúcifer, que é a riqueza, o conhecimento, o saber, o que aumenta o orgulho, a vaidade. Esse é o Lúcifer material, para tentar esconder o que brilha o ser, o espírito. Muito são as obras.
E nós temos que sairmos dessa escravidão. Todos nós temos. E podemos fazer isso. É simples, não é nada complicado. Nós gostaríamos que fosse assim, aos milhares, né, que as pessoas. Mas Maria, olha, Maria de Nazaré se esforçou aos milhares em cada fenômeno que ela apareceu. E a luta foi grande para abafar ela, abafar. Abafaram Jesus, você ter uma ideia? Abafaram Jesus. Jesus disse: vai ter muitas religiões, vai ter muitas seitas. E tá aí. Aí bota o nome de Jesus como se ele fosse um trabalhador daquela religião. E não Jesus, o principal, o protagonista daquela religião, não é? Na igreja, Pedro e Paulo, dois apóstolos. Jesus preparou todos os dois. A igreja vai botando eles na graça dela. Aí usa o nome de Jesus, é porque é cristão. Mas a igreja é bem clara. Igreja Católica Apostólica Romana. É de Roma. Não é Igreja Apostólica de Jesus. Não. Entenderam? A luta é grande. Ainda há muito o que fazermos. Se nós formos discutir com outras pessoas sobre religião, normalmente as pessoas não querem discutir. E que teriam que discutir. No sentido positivo, né? Não briga. Para pensar. Ora, a gente está aqui, a gente vai ser morto. Que é isso? Que coisa mais má é essa? Não, a gente não morre, não. A gente só morre se for pro inferno. Então fica queimando. Não, vai pro inferno. Como é que é isso? Não dá. E uma criança, quando morre, e agora? Aí trava. Os assuntos vão travando para quem segura essas duas colunas que não têm base, não é? O, o Éden e o inferno. É o que se combate, gente. É por isso que a igreja ataca tanto o espiritismo. Porque o espiritismo é vida após a morte. Jesus é vida após a morte. As aparições de Maria é vida após a morte. Não tem morte. O sinal da cruz não foi a Igreja Católica que inventou, não. O sinal da cruz, muita gente não sabe. Não, não. Já veio de outro país. Deu-se o sinal da cruz, aí realmente faz sentido que o que foi pregado na cruz foi Jesus. Aí usa o símbolo a ele. Maria usa o símbolo de Jesus, da cruz. Até perguntaram a Haroldo agora há pouco, eu vi uma entrevista dele, sabe, Haroldo, o espírita? Uhum. Aí o entrevistador perguntou sobre que o catolicismo acredita no diabo, né? E aí perguntou, afinal, o diabo existe mesmo? Aí ele disse, eu vou lhe responder de uma forma muito simples. Aí ele falou mais ou menos assim, eu não sei exato, né? Que eu lembro um pouco. Ele falou que na época lá dos judeus, da guerra, tudo, as mulheres que estavam grávidas, as freiras e as pessoas que cuidavam, né? Que eram muitas freiras também, cuidavam delas até o último momento da gravidez. E quando o filho estava vindo, coroando, aí elas fechavam as pernas dessas mulheres. Aí ele perguntou a ele, ele disse: Você acha que precisa existir diabo? Tá na pessoa, né? Tu entendeu? Entendi. Entendeu? Aí Uhum. ele falou, né, que elas fechavam as pernas dela na hora de parir, a criancinha lá para sair, e elas fechavam. Então ele disse tudo, né, sobre o diabo. Então nós estamos entendendo melhor as coisas. Se somos nós aqui, vamos lá, dois, quatro, cinco pessoas. Eu acredito em Deus. Eu acredito. E por N fenômenos. Não só esses que estudamos na codificação e toda a história que temos, porque a Bíblia, muita gente se agarra à Bíblia. A Bíblia são, são conjuntos de mensagens ao longo dos milênios, dos séculos. Não foi ditada por por Deus, por exemplo. Mas é por isso que eu comentei sobre isso, porque as pessoas se ligam muito na questão da religião, da igreja, dessas coisas todas, e se esquece os mandamentos de Deus, né? Como é para a gente ser. Eles se ligam muito nessa coisa da Bíblia, da igreja, do padre, do pastor.
e se esquece de muitas coisas. Por isso que é importante falar sobre religião, né? Mas sempre acaba em briga. Mas deve. É feito, por exemplo, como já temos uma lei no Brasil, briga de marido e de mulher não se mete a colher. Hoje a lei diz, mete sim, chama a polícia. Lógico. Vai deixar a mulher morrer para depois ver a desgraça? Vem a desgraça tanto para quem fez o mal à mulher, ou a mulher o homem, que também é igual. Vem a desgraça para a família. Então quem fizer isso está fazendo uma caridade. Quando a pessoa desencarnar, ela não vai para o inferno e depois ela vai se ver que está viva. A gente vai ver aí com diversos atores, né? Que tem mensagens muitas. Tem a de. Como é o nome dela? Que ela chama muito palavrões. Desi Gonçalves. Né? Tem muitos, é porque agora não estou me lembrando deles, não. Eu já vi bastante. E aquele que fazia o personagem também nos Trapalhões, que é um bem alto ele, né? Bom, tem o de Zacarias, tem de Mussum, tem muitas lições. Isso é um mar de informações maravilhosas. Quando a pessoa desencarnar, ela vai se encontrar com a vida dela. O problema é que vai sofrer é ela. Tem que instruir ela aqui, para que ela evite o mal, porque se ela fizer o mal, é dela. Se ela fizer o bem, ela não vai pro Éden, não. Não, ela será com certeza encaminhada para colônias maravilhosas, lindas. Não é esse Éden, não, de ansiosidades, de preguiçosos, tocando harpa, enquanto vovô e vovó estão se ferrando no inferno. Ou o filhinho, vê? Deus me livre. É não, vão para colônias. Moisés conversava com os espíritos no deserto. Volta, Moisés. Mas eu já matei um desses. Se eu voltar para lá, você volta. Mas ele sabia, ele já tinha conhecimento que a voz que estava dizendo para ele tinha certeza que era assim e estava protegido. Voltou e liberou o povo. E nós temos que nos libertar. Então, se somos cinco, imagina os espíritos conosco. Aqui tem muitos espíritos assistindo essas nossas reuniões. Elas parecem simples, mas ela é tão esclarecedora e óbvia que quem está desencarnado diz: é assim mesmo. Quem está encarnado fica em dúvida. Talvez se convence, porque tem uns links aí para você explorar. Você tem que matutar, você tem que buscar. É sua vida, é sua caminhada. Tem outros espíritos, por não ter se dado bem, estão sofrendo muito. Então é melhor a gente arrebentar mais ainda contra Jesus. Bora fazer mal para eles, para que eles também voltem todos machucados, cheios de defeitos, como nós. Ou pior, quem sabe. Olha, no umbral, em diversas regiões, tem presidentes, reis, rainhas, advogados, juízes, de todas as naturezas. Músicos, né? Porque músicos são contadores de histórias. Então passa muito tempo aqui contando história e não dá atenção. Se não der atenção ao nosso Pai e procurar fazer a bondade, vai ser uma decepção essas histórias no mundo espiritual. Porque os espíritos sabem. Ah, rapaz, tu investisse em bobagem. Tu investisse uma série de coisas. Ó, tu tá aqui. Enquanto tu tava aí, tu divulgasse a droga. Ó, isso é sério. Mas tem aqueles que fazem o bem, que fazem um trabalho bonito, que usa a voz, o seu canto, as suas histórias para orientar pessoas. Então, nós não estamos aqui falando mal dessas criaturas, não. É que infelizmente se enganam. Acham que o que brilha é a matéria, mas sabe que a morte vai vir lambê-las. A nós, a qualquer um.
quem está vendo isso já está se preparando, porque naturalmente vai vir. Não tem como fugir. Então, quem investir no sentido do bem, sendo músico, sendo juiz, sendo advogado, sendo presidente, no sentido do bem, está no caminho certo. Porque o bem não acarreta maldade para si. O bem só faz bem. Então, a pessoa está no caminho do bem. Do contrário, ela está na contramão. Aí, ela vai se servir depois, isso vai doer muito, vai machucar muito. Isso vai sofrer muito. E aí vem prantos e ranger de dentes. É por isso que estamos aqui estudando. Vamos andar um pouco mais, se alguém quiser, fica à vontade, né? Escrita direta. Deixa isso aqui só pronto. Pronto. Ok, meu pai, então vamos lá. Vou botar aqui na sala do Zoom. Então vamos lá. Chegou aí? Está carregando. Ok, o capítulo 12 é esse, não é? Uhum. Capítulo 12 da pneumatografia ou escrita direta da pneumatofonia. Ok, deixa eu descer mais essa. Nós já vimos essa parte da escrita direta aqui. E nós estamos aqui nessa. É aqui nessa. Qual Próxima. dela? Essa. 149? Ah, não, desculpa. É isso aqui, é isso. É 148. 140. Obrigado. Ok, vamos lá então. A escrita direta se obtém, como em geral, a maior parte das manifestações espíritas não espontâneas, por meio da concentração, da prece e da evocação. Tem-se produzido em igrejas, sobre túmulos, no sopé de estátuas ou imagens de personagens evocadas. Evidente, porém, é que o local nenhuma outra influência exerce da de facultar maior recolhimento espiritual e maior concentração dos pensamentos. Porquanto, provado está que o fenômeno se obtém igualmente, sem esses acessórios e nos lugares mais comuns, sobre um simples móvel caseiro, desde que os que desejam obtê-lo se achem nas devidas condições morais e que entre esses se encontre quem possua a necessária faculdade mediúnica. Julgou-se a princípio ser preciso colocar-se aqui ou ali um lápis com papel. O fato então podia, até certo ponto, explicar-se. É sabido que os espíritos produzem o movimento e a deslocação dos objetos, que algumas vezes os tomam e atiram longe. Perdão. Bem podiam, pois, tomar também do lápis e servir-se dele para traçar letras. Visto que o impulsionam utilizando-se da mão do médium, de uma prancheta, etc., podiam, do mesmo modo, impulsioná-lo diretamente. Não tardou, porém, se reconhecesse que o lápis era dispensável, que bastava um pedaço de papel, dobrado ou não, para que, ao cabo de alguns minutos, se achassem nele grafadas letras. Aqui, já o fenômeno muda completamente de aspecto e nos transporta a uma ordem inteiramente nova de coisas. As letras vão ter sido traçadas como uma substância qualquer. Ora, sendo certo que ninguém forneceu ao espírito essa substância, segue-se que ele próprio a compôs. De onde a tirou? Esse é o problema. Quem queira reportar-se às explicações dadas no capítulo 8º, números 127 e 128, encontrará a completa teoria do fenômeno. Para descrever dessa maneira, para escrever dessa maneira, o espírito não se serve das nossas substâncias, nem dos nossos instrumentos. Ele próprio fabrica a matéria e os instrumentos de que há mista, tirando para isso os materiais precisos do elemento primitivo universal que, pela ação da sua vontade, sofre as modificações necessárias à produção do efeito desejado. Possível lhe é, portanto, fabricar tanto o lápis vermelho,
a tinta de imprimir, a tinta comum, como o lápis preto ou até caracteres tipográficos bastante resistentes para darem relevo à escrita, conforme temos tido ensejo de verificar. A filha de um senhor que conhecemos, menina de 12 a 13 anos, obteve páginas e páginas escritas com uma substância análoga ao pastel. Ok, Armindão. Veja que aqui nós temos um assunto a observarmos, que isso é mais um fenômeno para a divulgação da doutrina dos espíritos. Relembrando, doutrina dos espíritos. Essa é a doutrina que vai fazer com que toda a humanidade possa realmente refletir melhor. Não é preciso deixar suas religiões, é só as religiões se adequarem a esse movimento divino do conhecimento do saber. Nós estamos aqui para isso, conhecimento do saber, principalmente a verdade, não é? Jesus não conta mentira, não conta. Não tem uma mentirinha de Jesus, uma. Dos profetas, nenhum. Nós vamos encontrar, não. Nós não vamos encontrar mentira nas aparições, porque elas vêm dos espíritos superiores. E vêm de espíritos mais elevados do que nós, que estão na nossa erraticidade, que precisam de encarnações. Esse é o motivo que, por exemplo, nas cadeiras girantes, como nós já vimos, as cadeiras, elas até mesmo volitavam. Elas seguiam pessoas que andavam dentro do salão. Você imagine você dentro de um salão e uma mesa está seguindo você. Eu espero que eu não desejo isso a ninguém, né? Imagine, fui longe agora. Imagine você dentro de sua casa, tá você indo pro seu quarto e uma cadeira atrás de você, suspensa no ar. Me perdoe. Já imaginou? É, porque outros fenômenos têm. Então veja que os espíritos fazem isso com muita facilidade, desde que haja necessidade. É simplesmente assim. A permissão é sempre de Deus. Deus toma conta de tudo. Para vocês verem, os espíritos são tão superior a nós, que isso é o natural que seja, né? Porque, por que superior a nós? Mesmo sendo aqui alguém evoluído, ele está no corpo. E quando ele está no corpo, ele está com dificuldade de enxergar as faculdades que ele tem. Então, ele torna-se mais inferior. Então, esses espíritos mais elevados, eles podem fazer coisas espantosas. Eles poderiam envenenar com muita facilidade, provocar desencarnes com muita facilidade. Eles poderiam fazer uma série de coisas físicas palpáveis. Não é o pensamento, não, porque eles usam muito o pensamento para o lado do mal. Como tem muitos usando para o lado do bem, para instruir-nos, como estão aqui nos ajudando. Então, os espíritos têm muito poder. Só não fazem o mal. E se for fazer o bem, tem que ter a permissão de Deus. Veja como é que funciona. Então, Deus, ele é o dono do universo. Ora, para ele fazer esse marzão aí que nós vemos, é pesadão, né, cara? 11 e poucos quilômetros de profundidade, a região mais profunda. Não dá para suportar. Tem vida, peixe saindo que se mexe lá dentro. Como é que aguenta esse peso no seu corpinho, meu filho? Não é porque aqui nós temos uma razão enorme do nosso pai. A surpresa foi grande para os cientistas ver lá no fundo uma vida. Como é que pode? Não, não era para ter vida, não. Porque se colocar a cabeça de um martelo, o aço, ele comprime ainda. O peso comprime. É tão forte essa força milimétrica que um carro, ele seria comprimido, se ele ficasse, provavelmente ficaria do tamanho de quem sabe, de uma bola de tênis. A pressão é grande. Tem vida? Como é que foi? Então, peraí. Então, os espíritos, eles têm muito poder, mas só fazem se Deus permitir. Então, o espírito não pode chegar aqui e matar uma pessoa com uma pedrada porque ele quer. Que ele conhece, conhece.
E o mal conhece, mas Deus não permite. São vigiados todos eles. Estão sob as leis divinas, estão bem abaixo. Os cegos, Deus é quem dirige diretamente. Deus dirige esses cegos diretamente. Na pneumatografia, lá onde agora nós entramos há pouco na leitura, é mais um fenômeno. Você pode, se você tiver essa moral, na concentração, não é? Na prece, na evocação do fenômeno, com essas folhas, você põe essa folha dentro de um cofre, por exemplo. Pode colocar num cofre mais forte que existe aqui na Terra. Não vou falar nem do universo que a gente nem sabe. Aqui na Terra tem muitos cofres fortíssimos. Põe essa folha. Que se Deus permitir que ele escreva, sem ter caneta, nada lá dentro, nem tinta, nada, ele escreve. O Espírito vai lá e escreve. Porque ele tem esse poder de entrar em qualquer lugar. E ele tira a matéria da matéria cósmica, do éter, como a ciência que nossa estuda. Os espíritos dizem que a matéria é cósmica, universal. Infinidade de tipos de matéria. Então, a tinta que parece a tinta de uma impressora, uma tinta de uma planta, que nós aqui combinamos e conseguimos, né, fazer isso, e misturar e tornar uma tinta que vai dar cor a determinado tecido de acordo com a nossa necessidade, que podemos fazer isso. Os espíritos podem pegar essa tinta em algum lugar e fazer isso. Aquele, aquele médico, como é o nome dele, meu Deus, que desencarnou faz pouco tempo, estava com a gente aqui, como é o nome dele? Divaldo Pereira Franco, que visitou ele. Aquele foi muito badalado na Europa. Quem? Como é o nome dele? Do cabelão bem assanhadão assim, indiano. Já não sei quem é. É, no Mahatma, não, Mahatma foi antes. Ou lá, esqueci o nome dele, talvez eu me lembre daqui a pouco. Então, Divaldo foi lá. Ele tocou no coração, o médium tocou no coração de Divaldo. Foi um trabalho para Divaldo ter encontrar ele. É, ele tocou no coração de Divaldo e fez uma cirurgia no coração de Divaldo. Ele tinha alguém tirando foto e ele botou a mão assim e disse: Olha, você quer tirar foto, mas não é a minha que você está querendo tirar foto. Você que está querendo tirar foto é dele, ó. Botou a mão e aparece Jesus. Divaldo tem essa foto. Então, se os espíritos quiserem imprimir alguma coisa, eles vão fazer. Como os espíritos fazem esses fenômenos nas mesas, nas cadeiras e etc., em objetos, batida dentro do objeto, involuntária, que não precisa do médio mesmo. Aí disse o seguinte: olha, se nós botarmos a tinta perto do papel e o lápis, dá para perceber que esses que fazem esses fenômenos físicos podem pegar o lápis e, quem sabe, energiza ele e faz com que se escreva. Aí os espíritos provaram. Deixe só as folhas. Bote onde você quiser, do lado onde você quiser. Esconda como você quiser. Vamos lá e escrevemos. Essa criança que foi citada, com 12, 13 anos, muitas páginas escritas. Mas para isso tem que ter moral para fazer isso. E tem que haver uma necessidade. Esses fenômenos vão tornar-se mais ainda entre nós. Mas é porque precisamos de ter essa moralidade, de evoluirmos. Nós sabemos que tem pessoas que com um simples passe restaura a saúde de alguém. E nós já sabemos que não é ela que faz, porque ela não estudou para fazer aquilo ali, não. Mas ela tem fé em Deus, ela se doou, ela faz o bem. Aí ela põe a mão ali, os espíritos vêm através dela, usa as energias que precisam, ela consegue
doar-se nessas energias, eles vão lá e faz o tratamento. Tem criaturas que fazem isso sozinhas. Então, nós estamos estudando mais uma possibilidade que explica que os espíritos podem tudo. Podem fazer. Nossa real prova, para aqueles que ainda estejam um pouco duvidando, vai ser no desencarne. Desencarnou, ele vai ver. Aí quando ele vê, São Tomé, né? Porque Deus marcou a todos nós para aqui, para isso. Isso é tão evidente que até o corpo que nós temos não é nosso. O corpo apodrece. Isso foram, isso foi dado, é uma estrutura complicadíssima, só Deus sabe nos prender aqui. Ele marcou cada um de nós, ó, vai lá, Valtésio, vai evoluir. Quero que você evolua. Vai lá, meu filho. Confio em você. Odla, vá você também. Não é? Sandra, vá você. E nós... Desculpe, que o pensamento vem antes, né? Quer dizer, a fala do espírito, ela vem antes do que a parte orgânica aqui. Então, dizendo assim, vocês todos aí estão envelhecendo, já perceberam? Ou seja, a gente sabe que a velhice chega, 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 chega. Isso quer dizer, já já a gente diz tchau, tchau. É ou não é? Entenderam? É. A gente vai encontrar a justiça aqui nessa doutrina. O próprio Cristo. A gente vai vê-lo aqui maravilhosamente. Jesus aqui trabalhando maravilhosamente conosco. Ele está dizendo que nos ama. E ele prova que nos ama. E ele prova que Deus nos ama ainda muito mais. E Deus e ele nos ama muito mais do que os nossos pais. Incrível, não é? Imagina Deus amar mais. Jesus, vamos falar de Jesus. Jesus amar mais do que os nossos pais. A nós. Mas ele ama os japoneses também. Os alemães, os africanos, os brasileiros, os americanos, todos. Jesus ama todos eles. Jesus faz amor todo o tempo com todos nós. Esse Jesus nos ama. É o que nós precisamos aprender. Aí esse fenômeno que nós acabamos de ver aí nos nossos estudos vem para avivar mais. É possível? É. Mas é raro? É. Por que é raro? Porque é preciso essa escrita direta. A pneumatofonia, ou escrita direta, ela precisa de que a criatura tenha evolução. Não é coisa bruta, não. Bater numa parede, bater numa janela, os espíritos batedores, aí sim é da natureza deles. Mas eles não deixam de trabalhar. Deus ama. Veja como Deus ama eles. Olha, Jesus, você que você sabe bater, sabe fazer tudo. Mas bote fulano para bater, para ele fazer, para ele sentir-se trabalhando. Para ele sentir-se útil. Administra só. Lógico que a gente sabe que funciona assim. Então, esse assunto nosso, aqui é mais um da doutrina dos espíritos. Eu coloquei os links de Maria, alguns, tá? Alguns estão lá. Eu acho que tem, deixa eu ler aqui, ó. Para você ver de aparições de Maria. Em Guadalupe, Maria apareceu em 1531. Em 1717, antes, Nossa Senhora da Conceição de Aparecida. 1717, isso aí é outra história. No século XIX, de 1798, na floresta vietnamita, Nossa Senhora de La Vang, né, com G. Em 19 de 9 de 1846, Nossa Senhora de La Sayette, aqui nos Alpes, perto, né, França.
Em 1858, Nossa Senhora de Lourdes, aqui no lado também próximo da gente, né? Tá longe também não lá o de Garabandal foi no norte da Espanha, né? E nós vamos encontrar muito. Eles estão fazendo um trabalho maravilhoso para nos esclarecer, porque quando nós morrermos, aí vamos dizer: eita, eu não estou morto, não, eu estou vivo. Eita, quem morreu foi meu corpo. Caraca! Então, qual era meu objetivo? Deus marcou a gente aqui para isso. O meu objetivo aqui é saber isso. Aí eu tenho um trabalho, vou para o trabalho, vou ganhar meu dinheiro, final do mês, beleza, pago as contas e continuo vivo no corpo, né? Mas eu tenho que saber por que que eu estou aqui. Então Deus está fazendo isso, ó. Vá aprendendo mais. Estou aqui esperando que você me reconheça, meu filho. Vai estudando, tem muita coisa para saber, viu? Muita, 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 muita coisa, né? A ciência ainda é bobinha. Parece que já sabe muita coisa, né? Não sabe fazer nada que Jesus fez. A ciência não sabe, mas Jesus sabe. Se ele viesse hoje, ele dava um banho enorme. Não que Jesus goste de humilhar, pelo contrário, mas ele sabe fazer. Então é mais uma ferramenta essa da escrita direta, tá? Então, para cada um de nós estudarmos isso. Vamos terminar nossos estudos. Vamos para o próximo assunto. Tem ali um aqui que a gente começou tarde. Nosso querido Verso está aí. Vamos para o próximo. Com fé no nosso maravilhoso. Então, deixa eu colocar aqui. Vou colocar no Chrome aqui, agora. É aqui do Livro Chegou, dos amigão. Espíritos. Quem vai ler? Sandra, não sei. Sandra tá aí, né? Não, mas ela já me avisou que ela nesse momento não pode. Ah, tá, beleza. Bom, o Livro dos Espíritos, parte segunda. Do mundo espírita ao mundo dos espíritos, capítulo 10º. Das ocupações e missões dos espíritos. 584. De que natureza será a missão do conquistador que apenas visa satisfazer a sua ambição e, para alcançar esse objetivo, não vacila ante nenhuma das calamidades que vai espalhando? As mais das vezes não passa de um instrumento de que se serve Deus para cumprimento de seus desígnios, representando essas calamidades um meio de que ele se utiliza para fazer que um povo progrida mais rapidamente. A linha A. Nenhuma parte tendo na produção do bem que dessas calamidades passageiras possa resultar, pois que visava um fim todo pessoal, aquele que delas se constitui instrumento, tirará, não obstante proveito desse bem? Cada um é recompensado de acordo com as suas obras, com o bem que intentou fazer e com a retidão de suas intenções. Os espíritos encarnados têm ocupações inerentes às suas existências corpóreas. No estado de erraticidade ou de desmaterialização, tais ocupações são adequadas ao grau de adiantamento deles. Uns percorrem os mundos, instruem-se e se preparam para a nova encarnação. Outros, mais adiantados, ocupam-se com o progresso, dirigindo os acontecimentos e sugerindo ideias que lhes sejam propícias. Assistem os homens de gênio que concorrem para o adiantamento da humanidade. Outros encarnam com determinada missão de progresso. Outros tomam sob sua tutela os indivíduos, as famílias, as reuniões, as cidades e os povos, dos quais se constituem os anjos guardiães, os gênios protetores e os espíritos familiares. Outros, finalmente, presidem os fenômenos da natureza de que se fazem os agentes diretos. Os espíritos vulgares se imiscuem em nossas ocupações e diversões. Os impuros ou imperfeitos aguardam, em sofrimentos e angústias, o momento em que praza a Deus proporcionar-lhes meios de se adiantar. Se praticam mal, é pelo despeito de ainda não poderem gozar do bem. Queres comentar, amigão? Isso aqui é uma dissertação, não é? Do que eles podem estar, do posicionamento dos diferentes níveis em que se encontram
né? Uhum. Nós, os espíritos, e das suas, ah, e das suas funções, né? Na- dentro mesmo do plano espiritual, de acordo com o adiantamento, com a evolução que cada um tem, né? Pois, alguém quer falar mais? Fica à vontade. Interessante, por exemplo, é os espíritos se imiscuir-se, não é, nas nossas atividades. Eles dizem que aí está o flagelo, né? Aí está o sofrimento, porque eles... É incrível, meu Deus do céu. Todo dia isso. Que luta, viu? Que luta. Que luta, mas que luta. Mas como tem outros que se somam para conduzir os fenômenos naturais. Terremotos. Incrível, né, gente? Você já imaginou os espíritos saber que aquele terremoto vai haver como houve há pouco tempo? Fica olhando assim, mas por que que eles... Não é, eu fico pensando assim, mas será que eles avisassem? Será que as pessoas obedeciam mesmo? Sairiam da cidade, deixariam suas casas e ia para outro lugar para se proteger? Entendeu? Porque esses fenômenos têm espíritos em quantidades aí, que eles que conduzem terremotos, chuvas, enchentes, tudo isso. Todo tipo de espírito, para tudo que é lugar. Agora, quando a gente fala aqueles que são vulgares, né? Que se infiltra naquelas coisas que gostamos de fazer. Ah, tem muitas, tem muitas. Imagina uma pessoa tem vontade de roubar. Oxe, já chamou para junto dele alguns ladrões. Ele vai cair na prova. Ele vai ser bombardeado ali. Vamos ver se ele sai dali dentro. Se ele não vai roubar. Ou se ele não vai matar. Ou se ele não vai fazer maldade com criança, com jovens, seja como for. Em tarefa, em coisas nossas. Isso em diversões de ir para um parque, tomar um sorvete, brincar. Ó, os espíritos. Por isso que as crianças falam muito com os espíritos. É natural. Nós pensamos que nós não falamos com os espíritos. Basta nós acompanharmos os nossos pensamentos. Todos os dias nós damos evasão a isso aí. Nós estamos em comunicação com os espíritos todos os dias, em todos os momentos. Você pode ir para o banheiro tomar banho, eles vão. É coisa, parece de maluco, né? Mas não é verdade. Como já estudamos aqui na doutrina, são miríades, são milhares, não é um, dois, três, quatro. Graças a Deus nós não os vemos, porque se nós os vêssemos, seria difícil para aguentar isso, essa pressão, não é? Chico Xavier, como nós já sabemos, Chico Xavier pegou uma caroninha na bicicleta com alguém, aí ele gritava. Eu acho que Chico estava na frente, assim, naquela parte que fica o guidão, né? Ele sentado ali, que é muito comum. Eu não sei se ele estava sentado na parte de trás da bicicleta, mas quando ele estava na bicicleta com essa pessoa que ia guiando a bicicleta, ele dizia: Cuidado, cuidado, você, na letra ele termina, você atropelou outro. Para que você está matando as pessoas. Mas deixa que eram os espíritos. Aí a pessoa fica dizendo assim: Rapaz, será que é verdade assim mesmo no mundo espiritual? Será que é tantos espíritos assim mesmo? Não é difícil de entender, não, gente. Não é. Por quê? Porque no ar tem animais que quando a gente inspira, como eu fiz aqui agora, eles entram, faz parte da cadeia alimentar aqui, ó. Vai para os pulmões, vai correr no sangue. Bactérias, vírus, alimentos, não é? O próprio ar. Nós não os vemos, mas eles estão. Vocês imaginam os espíritos. É, é bom estudar, é bom compreender, para que nós saiamos daqui com mais segurança. Porque os depoimentos de quem fez as coisas de uma maneira deturpada,
a escravidão já é garantida no mundo espiritual, né? No umbral não é bom, não. Apesar que vem sempre gente para socorrer. Vem sempre espírito para socorrer. Então eles estão sempre trabalhando. Então tem deles que gostam de cuidar das cidades, junto com o prefeito, com vereadores. Eu fico só imaginando isso. É assim mesmo. Cuidando de bairros, famílias, não é? A mãe de Odo, minha querida amiga, esqueci o nome da mãe de Odo. E é porque ela é minha amiga. Imagine, eu esqueci o nome dela. Eu esqueci agora. Eva, Eva. Ela tem alguma coisa do Van, meu irmão, lembra disso, né? Imagina nossa querida Evan visitando Odla. É, a diferença agora é grande, Odla. Imagina alguém explicando como é que é a situação, instruindo ela. Porque quando a gente volta para casa, a gente volta meio, como diz o Matuto, meio cambaleando, né? Por isso que nós precisamos de um estudo para voltarmos mais seguros. Porque com esses estudos, como disse Jesus, você, Valtécio, Odila, Edson, Hermane, Patrícia, Armindo, qualquer um, conhecendo a verdade, você se liberta. Imagina se Deus disse assim, Valtécio, eu vou lhe dar US$ 1 trilhão. Eu digo, meu Deus do céu, eu vou fazer o quê? O que é que o senhor quer que eu faça? Isso seria logo para mim, comigo de imediato. Me ajude, porque isso é pesado. O senhor sabe fazer, mas eu é que vou fazer. Imagina se ele me confiasse um negócio desse. Eu dizia, meu Deus do céu, por favor. Ah, Walter, você pode dar viagem ao mundo. Não interessa, papai do céu. Se o senhor me desse trilhão, não vou fazer isso. Viajar no mundo, vou nada. Eu tenho que fazer muito mais coisas importantes. Ah, você vai encher a barriga dos pobres. Mas eles têm fome amanhã, então faça mais uma coisa mais completa. Ah, vou falar do senhor. Vou montar uma estrutura onde eu possa falar mais do senhor, mostrar o quanto o senhor nos ama, que nós não vamos morrer. Ah, essa doutrina ia pipocar. US$ 1 trilhão, até eu gastar o último dólar. Porque eu sei que não é isso que vai me salvar. O que vai salvar é a minha intenção, como está no estudo aí há pouco tempo. A intenção, a retidão dessa intenção, a constância dessas intenções. Qual era a intenção, Valtécio? Era com esse trilhão fazer boas coisas. Você fez mais ou menos. Mas a sua intenção foi fazer. Mas eu confiei em pessoas e eu não sabia que é tão profundo assim, ó. Tinha espíritos me ajudando e tinha outros atrapalhando. E tinha uns que estavam junto com eles e eu confiando neles, ó. Ele pegou uma parte. Ah, mas você tinha a intenção de ajudar. Era isso que eu queria. Se eles fizeram mal, o problema é deles. Agora eu vou ver com eles. Mas o senhor confiou dinheiro a mim, meu papai. Sim, meu filho. Você não vai fazer sozinho o trabalho. Tem que precisar de uma equipe. Tá mergulhado na carne, precisa de equipe. Vai encontrar ganancioso, junto com ele espírito ganancioso, como eles estão dizendo. Então, eu vou querer, eu vou querer nada de que isso aqui depois passa, fera. Isso aqui passa, a gente depois, ele chama, quero nada, velho. Eu não quero mais me afundar como eu já talvez me afundei em passados. Que eu quero me afundar mais, meu papai do céu, só me ilumine para que eu me liberte, como disse Jesus. Conhece a verdade, meu filho, e tu se liberta. Pode ter certeza. É por isso que a população precisa, todos nós precisamos. Aí a nossa Evandra foi. Quem gosta de brincar muito com ela era Evandro. Gilvandro. E imagina, agora tá lá. Tá lá e tá aqui com a gente. Aí ela diz, ah, eu posso aparecer aí os espíritos dizem, não, de maneira alguma. Por que que eu não posso? Se ela não souber, né? Por que que eu não posso? O nosso pai não permite.
É eles que têm que fazer o trabalho deles. Porque é eles que precisam evoluir. Sim, mas eu será que eu não estou querendo fazer. A sua intenção é boa, mas tem que conversar com o pai. Ore, ajude com pensamentos. Mas tem alguém sofrendo que eu gosto muito. Confie em Deus. Todo mundo que está dentro da terra, rico ou pobre, aleijado ou não, está todo mundo sofrendo. Todo mundo tem angústia. Todo mundo. Não tem um que não tenha. Todo dia Deus bota para dormir uma parte, instrui. Amanhã já tem pacotes para resolver, coisas para resolverem. Até andarem com seus próprios pezinhos na base de uma criatura chamada Jesus, para se estruturar bem. Esse nos ama, isso aí é fera. Então, nós vamos ver para todos esses tipos aqui que nós estudamos, acabamos de estudar, tem aquela criatura que vem para fazer o mal. O cara já vai encarnar, veja só, o cara, como disse aí no texto, o cara vai encarnar para infernizar a vida de uma população, de um país. Vai ser ditador, sei lá o que é que ele vai ser. Ele vai chacoalhar o povo. Aí Deus diz: espera aí, vou botar ele aonde? Eu vou botar ele ali pertinho de Voltécio. Tô brincando, né, gente? Mas vou botar ele no Brasil, vamos botar a ditadura no Brasil. Aí ele vai ser ditador lá. Como nós já tivemos a ditadura, né? Nós já tivemos aqui a ditadura, não faz muito tempo, não. Aí tem outros países que têm. Aí a população sofre. Aí Deus, como sabe que ele vai mesmo, vai arrebentar porque ele intenciona isso, Deus sabe o que ele pensa. Vou botar o povo ali para acordar, para evoluir mais rápido. Aí vai o povo nascer naquele país. Deus quer que esse povo evolua mais rápido. Aí já se poada desse ditador. Imagine. A intenção dele é só para ele, como está no texto. Cada um conforme suas obras, disse Jesus. E tá aí no... Então, esse ditador, meu amigo, ao desencarnar, coitado dele. Em quantas existências ele vai sair desses problemas todinho que ele causou? Não é? A gente vê em nome de religião fazendo desgraça aí. Porque a verdadeira desgraça é essa. Não é um terremoto como aconteceu, não, porque um terremoto, a Terra ainda está se fixando. Então isso é natural. E os espíritos sabem. Por mais que diga os espíritos, não construa seu prédio aí não, que isso vai ter um terremoto daqui a 100 anos, a 200 anos. Construa não, que aí ele vai destruir tudo por aí. Mas o cara vai. Como teve muitos casos de gente que fez suas residências no pé de um vulcão que eu não conheci direito, né? Um dia que ele. O Vesúvio mesmo é um desses. No teto, o fogo entrando. Quando menos espera, parecia água o fogo. Emmanuel, inclusive, fez parte dessa encarnação. Estavam comemorando. Lá no Vesúvio, ele foi queimado. Aí Deus disse: vou botar para lá. Vou levar esses aqui para ali. Aí Jesus vem e recebe um conselho. Olha, Jesus, tem um lugar muito bonito aqui na terra que dá para continuar o trabalho do Senhor dos Evangelhos, porque Jesus ficou descontente na Palestina. A maldade, né? Que até hoje tá a briga, tá comendo no centro lá. E Jesus disse assim: mas rapaz, eu vim para aqui, fiz todo esse trabalho e esse povo não quer nada. É uma luta danada, só briga. É o anjo dizendo que sai daqui, vai para aquela cidade, bota não sei o que que você vai vencer. Não, eu não quero isso não. Eu não matei ninguém, não feri ninguém, só fiz o bem. Aonde é que eu vou implantar os meus evangelhos? Porque tem que continuar, meus evangelhos não tem que parar não. Aí disseram a ele: tem um lugar aqui muito bom para o senhor visitar. Foi o Brasil. Tudo virgem, só tinha os índios. Em breve eles vão sofrer, né? Como já sofreram pela história. Aí, quando Jesus visitou, disse: esse lugar é lindo. Esse aqui, vou continuar meu trabalho aqui. O Brasil
é o coração do mundo, pátria do Evangelho, não é? Fora da Amazônia. Jesus não está olha, Jesus não está ali no Rio de Janeiro com aqueles braços abertos, por acaso não, gente. Tem uma luta grande para ser feito aquilo ali, viu? Tem até psicografia. Assunto sobre isso, do mundo espiritual. Nesse assunto aí, nessa questão. Ele está lá protegendo. E Jesus protegeu todo o nosso Brasil para não ser tomado por outros. Para vocês terem ideia, a população menos ignorante no sentido, né? Ignorante, porque os cabras eram muito inteligentes, mas para fazer muita maldade. Se viesse a explorar o Brasil, ia arrebentar. Que não é a pátria deles. Só tinha esse, os portugueses, que veio para colonizar o Brasil, né? Porque olhando para o Brasil e olhando para a colônia portuguesa, é 2.000 réis de gente. Foram conduzidos assim, aquele barco ali foi conduzido pela espiritualidade. Espiritualidade. Mas lá que, se você for estudar, você vai vendo assim, os espíritos soprando. Parecia que eu estava vendo eles fazer assim, ó, soprando as velas. Vamos por aqui, rapaz. Ó, fica quieto. Vamos dormir. Vamos dormir que eu empurro o barco de vocês. E Jesus, os espíritos, esse é o assunto nosso, saem empurrando ali, terra à vista, depois de muito tempo. Entraram no Brasil, como qualquer um, né? Depois foram expulsos, que é normal, né? Porque eram os que nos fizeram menos mal. Imagina, o que fizeram menos mal. Imagina se fosse outros colonizadores, eles iam pintar e bordar no nosso Brasil. Então Jesus escondeu muitas riquezas nossas para eles não saberem que hoje elas estão eclodindo. Vocês vejam o trabalho do mundo espiritual. Aí é ditadura por cima de ditadura, Jesus, não. Se é meu evangelho, se é aqui que tem que continuar meu trabalho, tem que ser comigo. Tem que ser como eu fui, quieto. Tem que suportar. Se quer ser cristão, tem que suportar. Tem que amar. Tem que se esforçar. Tem que acreditar no Pai. Tem que ir comigo até o final. Aí tá todo mundo protegido por mim. Ninguém arrebenta ninguém, porque Pedro tentou, ele disse, Pedro desgramado, tu tá doido, bota essa faca na bainha, Pedro. Eu não peguei arma nenhuma. Quieto, Pedro. E botar a orelha do soldado. Então Jesus não quer isso aqui dentro do nosso país. Por isso que a luta é grande para se resolver na democracia, porque o trabalho de Jesus é democrático. Porque o trabalho do Cristo é o do Pai, esse que nos criou. Ele quer que seja feita na base do conhecimento, do saber, da verdade. Como a luz do sol não vai aparecer, à noite também. Todo mundo ficando esperto e vendo o que está fazendo, trabalhando-se para ser melhor e feliz. Então, imagine, cidades, bairros, conduzidos por os espíritos, médios, prefeitos, vereadores, imagina. É melhor. O prefeito, nessa cidade eu vou fazer assim, essa. Ele faz 2.000 réis, mas faz. Os espíritos estão lá, tá bom, já dou bastante. Bom, vamos para a parte ali e sai. Tem que ser com Jesus. Se não for com Jesus, não tá certo. Aí alguém diz, mas rapaz, a desgraça lá tá grande no Rio de Janeiro. Logo lá onde Jesus está com os braços abertos. Uai, e tu quer moleza, é? Tu quer moleza, Jesus só teve trabalho, rapaz. Não faltou gente para cuspir Jesus. Palavras terríveis, condená-lo, ameaçá-lo de morte, persegui-lo, querer linchá-lo, apedrejá-lo, desacreditá-lo. E tu quer o quê? Que o trabalho do Cristo seja assim na base do. Ah, tá todo mundo dançando sobre patins de gelo, né? Deslizando com a maior facilidade do mundo. Aí é muito bom. Porque no final Jesus ainda recebe 2 pregão terríveis, cada um numa mão, e um miserável de um prego enorme,
ele existe e todos esses pregos foram verdadeiros, não é mentira. Juntaram os dois pés dele, um sobre o outro, e bateram sem pena. Sem pena. Diz Longinos, para encerrar o assunto, diz Longinos que quando viram que ele iria, os que estavam com ele ali crucificados, que ainda estavam vivos, acreditava-se, eles teriam que quebrar as pernas dele, deixar o cara todo mutilado, aleijado. Imagina quebrar a rótula, tornozelo de martelada e soltar eles da cruz. Diz Longinos que aí ele viu que ele se tocou por Jesus, ele começou a perceber que ele era uma pessoa correta. Aí ele dá uma furada, transpassa ali o peito de Jesus, a costela, nessa região ali, e em vez de sair sangue, saiu água. Foi profecia. Ou seja, os espíritos já vêm profetizando há milênios isso. E agora? Acreditar em quem? Em Deus? Nos espíritos? Ou acreditar nesse povinho aqui que está nessa confusão toda? O presidente, retaliação aqui, o outro retalha aqui, a mãe e o pai proíbem o filho assim, o outro não sei o que, quer fazer sempre assim porque ele acha, porque eu acho, porque eu acho. Assim eu acho que vai ser melhor. E os espíritos nos instruindo. Com Jesus, esse é o melhor caminho. Chegaremos sem dúvida, cada um de nós. Vamos terminar por aqui, né? Alguém quer falar, por favor? Fica à vontade, né? Não, eu só vou dizer que Chico Xavier falava muito sobre isso, né? Que ele dizia que no futuro haverá só uma religião, né? Uhum. E o seu nome seria qual? Hã? Que o nome da Qual, religião, sim, qual seria o nome dessa religião? Era uma coisa que ele falava muito. eu não sei o nome, eu não sei não É, dessa. ele dizia, no futuro haverá uma só religião, e o seu nome será caridade. É, por aí. Caridade. E essa caridade pode ter certeza que não é a caridade de dizer assim, ó, tome pão para você, tome bolacha para fulano. Depois o cara tá com fome de novo, viu? A caridade é essa que Jesus está dizendo, ó, fica quieto, acredita, tenha fé, não faça o mal, lute contra o seu orgulho, com o seu egoísmo. A briga é essa. Essa é a verdadeira caridade. Ninguém tá brigando, porque aqui a turma tá. A música Imagine, aquela de Michael Jackson também fala muito que nós estamos aqui só preocupados com o país, daquele que fazemos parte. Estados Unidos o dele, o Brasil o dele, cada um no seu território e brigando e conduzindo nada. E seria ótimo que tivesse fronteira, como de John Lennon, né? Seria ótimo, imagina se não tivesse fronteira, seria uma delícia. Mas não, cada um com seus orgulhos e seu egoísmo. Mas tudo isso vai se acabando, se dissolvendo, tornar-se um só estado chamado planeta Terra, que o é. Pode ter certeza. Querido Edson, congelou. Ô, meu amigo, tudo Ah, não, bem? está descongelado. Seja Deu bem-vindo, meu certo. amigo. Congelou, Edson. Pois é, como ele dizia, é na música dele, diz mesmo, né? De John Lennon. É mais ou menos assim, né? Imagine que não existe paraíso. Olá. É fácil se você tentar. Uhum. Nenhum inferno sobre nós, acima de nós, apenas o céu. Já imaginou? Hello, Edson. Alô, agora deu. Seja bem-vindo. Voltou, voltou, meu filho. Olha, Parabéns, Rosângela. Muito obrigada. Nós estamos fazendo agora o nosso evangelho uma hora antes, tá? Então, se hoje passou, é porque tivemos aqui o, o segundo inconveniente. Foi domingo e hoje eu tive um outro inconveniente, mas aí ficou um pouquinho mais tarde. Perdoe aí, mas a gente está fazendo uma hora antes. para nós aqui às 15 horas. Aí às 15 horas, exatamente, Edson.
tá? Meu amigo, se você quiser falar, a palavra está com você, fique à vontade. Nós estamos já fechando já nossos estudos. Congelou. Não, está descongelado, porque eu estou vendo ele, as pestanas batendo nos olhos dele. Eu estou aqui sim, com certeza. Estou Ok. só ouvindo. Ok, então nós já vamos terminar. Nós vamos fazer a oração, agradecer a Deus por esse momento de consolação, né? Porque é uma maravilha. Isso não sou eu que estou só aqui, não. Estamos todos trabalhando, os Espíritos estão nos ajudando. Essa música de John Lennon, que ele diz Imagine, é Imagine, não é, Armindo? Imagine. Imagine, né? Imagine, imagine não haver fronteira, tá? Então os Espíritos atuam nesses cantores, nesses contadores de história, para ir libertando o povo, minha gente. Todo tipo. Os Espíritos eles estão em tudo, ajudando em tudo. Deus não quer que ninguém sofra, mas os egoístas vão sofrer. Se nós fomos num passado muito egoísta, então é por isso que nós estamos aqui sofrendo. Fomos orgulhosos? Ainda somos, né? E, vixe Maria, tá vendo? Eu peço a Deus ajuda, porque quando a gente voltar, nós voltávamos para o Brasil, pro Brasil, ó. É, Voltávamos para o mas, mundo. Oi? mas é bem lindo mesmo. Antigamente eu sabia a letra todinha, mas eu acho que Armindo sabe. É, Porque diz também numa parte que diz: imagine todas as pessoas vivendo o presente. pronto. Imagine que não há países, não, né? Não é difícil, né? E Armin, tu sabe? É tão Uhum. lindo isso. Sim, tem. Quer dizer, em inglês, já não ouço música há muito tempo já. É, não é difícil, né? Nenhum motivo para matar ou morrer, não é isso? É. Exatamente. Em nenhuma religião, essa tu lembra? Em nenhuma religião também. É muito lindo, realmente. Para mim, ele foi bem instruído quando escreveu isso, né? É o que está no nosso assunto. Os espíritos eles estão trabalhando em todos, em tudo. É porque, e ainda diz, né? Imagine todas as pessoas vivendo a vida em paz. É. Olha que delícia. Já imaginou que delícia? Ô, imagina, desculpa aqui, gente, a imaginação vai longe. Eu nasci no interior, minha gente, que quando eu precisava um pouquinho de açúcar, mamãe dizia, fale com lá a vizinha de frente ou a do lado. Ia pegar um pouquinho de açúcar de café. E não voltava sem café de açúcar, não. Se ela tinha só aquele pouquinho, ela dividia na metade. É incrível, cara. Entendeu? Pois é. Imagine. A gente vai conseguir isso, porque a projeção da reencarnação é essa. Eu creio. Nesse rebolado aí, nesse requebrado do espírito, ele vai se orientando mesmo, e ó, isso aqui é ilusão, minha gente. Eu tô fazendo aqui é meu sofrimento. Tu tá doido? Eu vou ficar aqui fazendo mais essas coisas erradas. Pulo fora e pula. Ele vai abraçar Jesus e vai abraçar o próximo. Oxe. Vai. Enquanto ele for teimoso, a gente sabe. A carne enverga, viu? A carne enverga, enverga, enverga. Virgem Maria, machuca pra cacete. Ou desculpa, perdoe-me, perdão. Machuca pra caramba. A carne machuca pra caramba. Imagina uma pessoa atrofiada, né? Aí Jesus chega lá assim, afasta o espírito que tá atrofiando o corpo da pessoa, rapaz. Pelo amor de Deus. A mulher tem um caroção enorme nas costas. Esqueço o nome dessa doença. Que não é doença, não. O problema é moral. É do espírito. Aí Jesus chega, bota a mão assim nas costas dela assim. Ela fica perfeita em pé. Como nós estamos. Caraca, Uhum. meu Deus. Então vamos lá, vamos orar. Jesus amado, nós te agradecemos por mais essa oportunidade. Requer de cada um de nós muito esforço, muita vontade, boa intenção, retidão nessas intenções.
inspirado no Senhor Jesus, para chegarmos ao nosso Criador, o nosso Senhor, que o nomeamos como Deus. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor deixou e está nos ajudando na condução para o amor. O verdadeiro, só existe um. Para que essas paixões sejam eliminadas, é preciso que estudamos, compreendamos, raciocinemos e nos libertemos da caminhada que nós estamos. Em muitas encarnações que já tivemos, essas estão ficando melhores, nos dando mais força para as próximas que virão. Serão aos milhões e milhões de encarnações que nos aguardam, ainda muitas, para sairmos do planeta de regeneração quando nós habitarmos, para irmos para um planeta bem melhor. Enquanto isso não acontece, estamos estudando e nós te agradecemos o suporte, a bravura e o amor que o Senhor teve com todos nós e tem. E nós pedimos pelo nosso querido Chico Xavier. 2 de abril foi seu aniversário. Deus o abençoe. Um grande abraço, Chico, de todos nós. Que o nosso infinito possa assim, nosso Pai possa assim nos conduzir como irmãos para o nosso grito de libertação. Desejando a todos muita paz, muita luz e que Jesus conduza todos esses espíritos que estão aqui conosco. Uhum, Principalmente esses que se miscuem com coisas tão bobas, uhum. que eles sejam levados para o mundo espiritual, para as colônias. Em teu nome, Jesus, o Senhor permita que Deus assim possa finalizar esses estudos da doutrina dos Espíritos. E muita paz para todos. Em especial ao pai de Edson também. O nosso querido Paludo. Eu senti bem ele, né? Eu É, senti bastante ele nessa reunião. que Antes, maravilha. antes mesmo dele chegar, e agora bem mais forte. Pronto, bravo. Ele fez aniversário em 20 de março. Faria, né? Aniversário em 20 de 20 março. de março. E se desencarnou dia 27 de março. Bem pertinho ainda, viu? É, já ativou alguns anos. 4 anos já se passaram. Ainda eu me É, lembro muito rápido. dele. Então, mas vamos em bem. Ok. Seguindo sua caminhada. Com certeza. É importante. Então, meus amigos, Ok, muita